Olá a todos. Hoje temos connosco uma enóloga, a Marta Esteves. A Marta tem mestrado em Engenharia da Viticultura e Enologia, certo? Muito bem. A Marta também passou pela Sonai, foi consultora de vinhos, trabalhou 2 meses em adegas na Nova Zelândia e, para além disso, hoje em dia é enóloga assistente e comercial na Quinta de Saint-Michel. Olá, Marta. Olá. Marta, olha, sem mais tretas, nós temos aqui um desafio para ti. Temos ali 2 vinhos diferentes e, portanto, um vinho de 1 € e um vinho um bocadinho mais caro. E, portanto, queríamos perceber se nota a diferença ou não. Vamos a isso? Vamos. E parece a minha primeira aula de enologia no Instituto Superior de Economia em que o meu professor Malfeito, fez exatamente a mesma brincadeira. E dá para perceber? Nós, como não percebíamos nada na altura, ou seja, claro que a primeira aula é sempre muito mais complicada, todas as pessoas disseram que o mais barato era o melhor. Ui, Entretanto, repeti a aula no 3º ano, mais porque o professor pediu-me para eu ir. A turma toda teve exatamente a mesma resposta e eu e mais um colega tivemos a resposta de que o mais caro realmente estava melhor e mais bem estruturado. Ok. Portanto, vamos ver se realmente se aplica o... Podes pôr aí em cima. Força. Começamos com este vinho aqui. Este é um? Eu não posso dizer, isto não vou estar aqui a dizer. Não, mas Esse é o primeiro. Portanto, Esse é o vocês sabem primeiro, qual esse é o que não primeiro. Então, o copo está demasiado cheio. Qual é que é a quantidade perfeita? O ideal é tu teres espaço de manobra para conseguires abanar um bocadinho o vinho. Ok. Portanto, também depende do copo, não é? Sim, também depende do copo. Este também copo não está... Pronto, não é o ideal para a prova. Mas é não encher muito. Encher muito, depois vais abanar, vai assim por fora e não vale a pena. Ok. Vamos ao segundo? Vamos. Lá está. Sentes muita diferença? Um bocadinho. Mas em termos de corpo. Em termos de? Corpo. Atenção que um aspecto importante é... os prémios são dados em prova cega. Portanto, todos os vinhos que têm prémios foi tudo dado como painel de especialistas em que não sabem marca, não sabem nada. E muitas vezes o que acontece é que os vinhos mais baratos sobressaem aos vinhos mais caros. Atenção. Porquê? O vinho caro, digamos assim, muitas vezes é uma questão de marketing e é um aspecto muito importante que a maior parte das pessoas não percebe. Interessante. E não é por ter um estatuto de reserva ou outro estatuto qualquer que pode ou não ser melhor que outros. Já vamos lá. Em relação aos 2 vinhos, sentiste diferença? Percebeste qual é que é a garrafa mais cara ou eu escolhi muito bem e tu não conseguiste perceber diferença nenhuma? És capaz de ter escolhido muito bem. Em termos de corpo, claramente o segundo sobressai-se muito mais. O primeiro não é tão bem estruturado, ou seja, não é homogéneo. Não é equilibrado. Talvez diria que este aqui... depois tentar adivinhar é assim um bocado complicado. Não sei. Talvez... Mas ou seja, qual é que pode ser aqui a diferença na prática para uma pessoa comum entre um vinho, para perceber o que é um vinho barato e um vinho mais caro? Estavas a falar na questão do corpo, ou seja, na prática o que é isso e o que é que tu sentes, qual é a diferença? Há que também perceber que as marcas são todas diferentes, as quintas são todas diferentes. As grandes quintas têm diversos patamares de marca, ok? Há que perceber que possivelmente as melhores uvas vão sempre para os patamares mais acima. As adegas mais pequenas conseguem ter qualidade em grande parte dos vinhos, seja ele a gama mais inferior ou a gama mais alta. Se for um vinho de grandes marcas, de grandes adegas, é óbvio que as marcas mais inferiores possivelmente não vão diferenciar muito de ano para ano, ou seja, não é por terem as uvas más, os químicos que são adicionados de maneira a pôr o vinho ideal, ou seja, os anos vão ser sempre iguais. Proves-te um vinho destas, eu não vou mencionar marcas, atenção, de marcas mais baixas, de ano de 2015, ou provares o mesmo vinho no ano de 2020, o vinho vai ser exatamente igual. Boa. Esse é o foco. Olha, e imaginando que eu escolhi muito bem, neste caso, o vinho de 1,5 €
quais é que são as melhores garrafas e assim mais baratas que podemos encontrar no supermercado? Existem algumas que tenhas em mente? Também há Sabendo vinho que em bom e Portugal, barato. temos muitas boas opções no que toca... Temos, sim, senhor. Atenção, garrafas de 1,5 eu não compro. Mas temos bom vinho. Tenho grandes amigos que às vezes me ligam quando estão em supermercados ou em garrafeiras. Marta, por favor, ajuda-me. Tenho esta ocasião, tenho este jantar e quero levar um vinho com este budget. E eu consigo arranjar uma opção, ou seja, não é de todo impossível. Aqui o que vem do preço, pronto, eu nunca abaixo de 5 euros normalmente. Ok. Vou sempre, há pessoas que me pedem entre os 5 e os 10 ou entre os 10 e os 20. Aham. Mas também depende muito do vinho, do tipo de vinho que tu gostas. Se gostas de vinho com mais estrutura e mais corpo, aquela sensação quando, por exemplo, no vinho tinto, quando ficas com a bochecha toda seca, é a sinal da astringência. É parte dos taninos. Vinhos com mais taninos, pronto, há pessoas que gostam, há pessoas que gostam de vinhos mais leves. Ok, mais leve significa... Não tão robusto. Aham. Ok. Portanto, possivelmente, sei lá, pessoas que gostam de vinho mais alentejano vão para vinhos com mais corpo, com mais estrutura. Mas tu fosses ao supermercado neste momento e tivesse que escolher entre 3, 4, 5, 6 euros, que vinho é que escolherias? Um tinto, por exemplo? Tinto. Iria mais safe choice Douro. Ok. Atualmente está muito o Douro está muito bem localizado, cada vez conheço mais vinhos do Douro. Antigamente era só Alentejo. Antigamente era só Alentejo, entretanto o Douro começou a aparecer e para bem, agora temos Dão, Bairrada, Beira Interior e diversas, até Algarve. Temos diversas regiões que estão a reaparecer, mas ainda há pessoas que ainda não conseguem aceitar muito bem os vinhos do Dão, os vinhos da Bairrada, porque são vinhos muito diferentes. Diferentes em que sentido? Cada região tem a sua particularidade, ou seja, Alentejo puxa mais pela parte do corpo e álcool, não tanto pela parte da acidez. Somos para o Douro, temos mais o equilíbrio de acidez e pronto, como que temos castas muito mais diferentes, também temos castas mais tintureiras. Tintureiras é quando o vinho é assim mais carregado de cor, há mais extração de cor por essas castas. Ok. Dão, por causa da quantidade de serras que estão ali à volta, cria um bom ambiente para vinhos com mais acidez, mais estrutura. Eu acho que, na minha opinião, são mais equilibrados. Mas claro que, ainda bem que todos temos gostos diferentes. Claro. O que eu sinto, tu podes não sentir, assim como, por exemplo, eu provo um vinho e digo que isto cheira a ananás e tu nunca provaste ananás na tua vida. Tu não sabes o que é ananás. Imagina. Portanto, tu nunca vais dizer que aquele vinho sabe a ananás. Ok. Olha, e na ida a um restaurante, todos sabemos que os restaurantes às vezes exageram nos preços das garrafas, principalmente comparando com os preços que vemos no supermercado. Qual é que é aqui uma boa opção para não gastar muito dinheiro e para conseguir beber um bom vinho no restaurante? Também escolhias do Douro, por exemplo? Douro, também tens... Não sei, depende muito das cartas. Há muitos vinhos, há muitos restaurantes que escolhem muito os vinhos tradicionais, de grandes quintas, os vinhos que já toda a gente conhece, que estão sempre no supermercado. Eu tento optar sempre por vinhos que não conheço. É um bocado mais arriscado, é verdade, mas prefiro. Porque estás curiosa e queres experimentar coisas novas. Sim, e acho que faz sentido. Vinhos de, pronto, mencionar marcas, sei lá, mas da Rabasqueira, Só Grape, a maior parte das pessoas todas já conhecem. Uma boa carta de vinhos tem sempre mais diversidade. Claro que é muito mais difícil, isso é todo um outro aspecto da parte comercial e dos distribuidores de vinho em Portugal, mas é tentar sempre puxar pelo que não conheço, sim. E regiões que não conheço. Portanto, essa é uma boa maneira, ir a restaurantes e experimentar o que não se conhece é sempre uma boa maneira para quem não está tão familiarizado com os vinhos e tentar melhorar a sabedoria, não é? E outra coisa são feiras de vinho, não é? Para se experimentar. E eu sinto que nós jovens temos muita curiosidade em conhecer mais sobre vinhos, mas depois, não, temos muito pouca adesão, pelo menos a maioria, temos muita pouca adesão a essas feiras. Onde é que podemos ter conhecimento delas? Quais é que são as mais famosas na área de Lisboa? Alguma recomendes? Portanto, normalmente ali por outubro, novembro, há duas grandes feiras. Temos a da Grandes Escolhas, da revista de Grandes Escolhas, que normalmente é nos finais de outubro. Melhor, inícios finais, isto varia um bocado todos os anos, que é ali na FIL, ao pé do Parque das Nações. E depois, este ano foi em novembro, mas costuma ser no final de outubro. Temos
a grande feira da Revista dos Vinhos. Ok. Pronto. Tudo em Lisboa? Tudo em Lisboa. Sim, em termos de Revista dos Vinhos, tem produtores, se calhar, mais pequeninos e consegue diversificar muito mais em termos de novos produtores, novos vinhos. E acho que seria mais interessante para quem já está familiarizado com os restantes. Quem querem começar a entrar neste mundo dos vinhos e começar a provar vinhos, começar sempre por marcas mais conhecidas, aconselho a grandes escolhas. É? Sim, senhor. E lá também podemos comprar vinhos, não é só no supermercado. É mais recomendável comprarmos lá, por exemplo? Podem comprar lá. Há marcas que o permitem. Nem todas permitem, atenção. Mas podem comprar lá. Alguns até têm preço especial de feira. Mas sim, ou seja, eu hoje em dia vinho de supermercado compro raramente. Prefiro ir mais a garrafeiras. Há garrafeiras muito boas em Lisboa. Portanto, não vais ao continente comprar vinhos? É muito raro, a não ser que o meu pai me peça. Ok, então onde é que recomendas que alguém que até agora iria ao continente ou ao Pingo Doce, neste momento pode ir? Há muitas garrafeiras em Lisboa. Muitas, com grande diversidade e também há uma que, pronto, é a garrafeira do Corte Inglês. É boa? É muito boa. É muito boa. Lá em cima, no espaço gourmet, se não me engano. Certo. Aconselho. E tem sempre lá uma pessoa a ajudar. Que eu acho que muitas vezes, por exemplo, no continente, o tal trabalho que eu fiz de consultoria de vinhos eu estive em loja durante várias ações, durante uma semana, em cada mês mais ou menos, em cada loja do continente, e vê-se que as pessoas precisam de ajuda. Completamente. Sabes, eu acho que a maioria de nós, pelo menos quem não tem tanto conhecimento, vai muito às vezes pela maior promoção. E então, por exemplo, um vinho que custe 18, 19 euros, mas que esteja a 4,99, vai ser, eu sinto que vai ser o mais selecionado, e realmente faz falta mais pessoas como tu e que percebem do assunto ajudarem mesmo as pessoas no dia-a-dia, no supermercado. Sim. Porque eu sinto que há uma grande falta de conhecimento, principalmente entre os jovens. Olha, e essas garrafas que tu compras nessas garrafeiras, depois em casa, como é que guardas? Já percebi que o melhor é as garrafas estarem deitadas. É verdade? É verdade, é verdade. É assim, é um tema difícil, porque eu lá em casa não consigo aplicar. A minha mãe já está farta de viver lá em casa, que eu quero guardar e não há espaço para nada. O que aconselho? Espaços frescos e que não levem com luz durante o dia. Ok. Neste momento, eu tenho grande parte das minhas garrafas em cima do frigorífico, em prateleiras de garrafeira. É um erro. Que se compram onde? Essas prateleiras de garrafeira? Há imensos sítios. IKEA, diria que é o mais em conta. E há diversas opções, as pessoas podem escolher. Em cima do frigorífico não é das melhores hipóteses. Porquê? Porque o frigorífico liberta calor. Ok. Mantém o frio dentro, mas para manter o frio dentro tem que libertar calor. Okay. Então acaba por aquecer um bocado as garrafas. Mas lá está, vivendo com os pais é mais complicado. Eu não consigo ter a minha própria garrafeira, portanto não consigo ter as minhas próprias regras. Mas sim, é tentar arranjar assim um spot mais fresco e sem luz. Na despensa, por exemplo? Sim. Se tiveres um bom espaço na despensa, sim. Pois, isso é que é mais complicado. E quando tu sabes que vais beber um vinho ao jantar ou ao almoço, também abres atempadamente? Há sim uma grande diferença entre abrir e não abrir na prática? Sério? Porquê? O vinho respira. Portanto, às vezes é importante o vinho respirar. Vinhos com mais estrutura, corpo, vinhos que, sei lá, vinhos alentejanos, é um exemplo. Quando tem muito álcool, a estrutura é tão grande que muitas vezes ao início é difícil de beber. E um jogo que podem fazer até em casa é abrir uma garrafa e provar. E deixar aberta durante 2 horas, não sei. Por exemplo, abrir ao almoço e depois guardar um bocado a garrafa e beber ao jantar. O vinho vai ser totalmente diferente. Espetáculo. Eu sinto que é um bocadinho uma regra deixar o vinho respirar, mas que ninguém faz isso, porque ora aparece um amigo que temos que abrir naquele momento. Mas é interessante. Vou experimentar abrir, beber logo e depois para perceber a diferença, porque eu acho que as pessoas pensam, ok, é melhor, mas não é fundamental. Se quem não tiver tempo, não é fundamental, ou seja, é uma questão de servir o vinho mais cedo, se calhar, abre-se e serve-se o vinho no copo e aí dá tempo para respirar enquanto as pessoas se sentam e isso tudo. Mas vou dar aqui uma frase que foi um professor meu também da faculdade que me disse,
que, atenção, nem toda a gente concorda, que é, para fazer respirar um vinho convém ser novo, porque os velhos já deram tanto durante tantos anos que se abrir e deixar respirar já não vão dar nada. Ok? Muitas vezes as pessoas pensam que é o contrário, que são os vinhos velhos que têm que dar a respirar. Mas eles já tiveram tanto tempo guardados, os aromas já são tão terciários no sentido em que quando um vinho é feito temos os aromas primários e depois com estágio vêm os secundários e com mais velhos são, a evolução em garrafa vêm os terciários. Portanto, há que ter noção que vinhos velhos, ok, às vezes pode-se decantar é diferente de respirar, ajuda a respirar o vinho, mas é no sentido de, possivelmente, vinhos velhos têm o depósito no fundo da garrafa. Okay. E então, em vez de estar a servir da garrafa com o medo de estar a pôr depósito dentro do copo, decanta-se. Portanto, só nesses casos é que se deve decantar o vinho? Não, podes também. Decantar ajuda a respirar o vinho, lá está. Mas para vinhos velhos, se tu fores servir logo... É mais importante ainda. É ok. Ok. E para quem está em casa, abre uma garrafa e não bebe a garrafa toda, quanto tempo é que pode guardar o vinho aberto? Se há algum utensílio que recomendes para guardar o vinho ou não? Portanto, neste momento, até acho que é em todos os supermercados, é as rolhas de vácuo. Okay. Em que temos as rolhas de vácuo, cada set traz para aí 2 ou 3 rolhas, e depois temos o dispositivo do vácuo, em que simplesmente se tira o ar, e a partir do momento que ele estala, é porque a garrafa está sem ar, está em vácuo. Ok. Não é o ideal, atenção, o ideal é mesmo abrir e beber a garrafa toda, mas calma, também não queremos cá malta. Mas há assim algum tempo proibido para guardar depois disso? Não é proibido, o meu pai mantém lá as garrafas, eu não bebo. Abertas? Sim, eu não bebo, eu não consigo. Mas pode fazer mal, fica estragado? Não, fica oxidado. Portanto, se o vinho fica em contacto com o oxigênio vai ficar oxidado. E o sabor oxidado é um vinho totalmente diferente e não aconselho. Claro que para vinhos brancos possivelmente o tempo é menor, para vinhos tintos é um bocadinho mais, mas nada mais do que uma semana, por favor. Ok, fica a regra, uma semana. E olha, e já aqui falámos de gostos, todos temos gostos, há umas pessoas que preferem tinto, branco, Douro, do Alentejo, etc. O que eu te ia perguntar é, se para alguma determinada ocasião há algum determinado tipo de vinho recomendado? Mais ou menos, ou seja, depende muito do prato. A gordura puxa vinhos com... Pratos com gordura puxam vinhos com mais acidez e mais estrutura. Pratos mais low profile, no sentido de marisco, se calhar um vinho branco é o ideal. Para peixe, não é? No geral? Ou... Para peixe, sim, mas temos castas brancas que acompanham muito bem a carnes. Por exemplo, temos o nosso arinto, uma casta muito, muito conhecida em Portugal. Consegue, se o vinho, pronto, lá está, se a vinificação também for bem feita porque a casta arinto tem muita acidez, portanto se tem muita acidez consegue ter muita estrutura para conseguir acompanhar estas carnes. Ok. Pronto. E rosé, por exemplo? Rosé é... Qual é a tua relação com rosé? Ainda está assim meio. Há vinhos rosés que é claramente para beber na praia ou na piscina, frescos geladinhos, para nem se sentir nada. Mas frescos geladinhos, mas nunca gelo. Nunca se põe vinho no gelo, calma, nunca. Isso é um crime. Já vi fazerem à minha frente. Pois, eu também. Há muitas pessoas que com vinho branco metem gelo no copo para ficar mais fresco, como estás a dizer, porque realmente são vinhos que bebem-se muito, muito bem frescos. Mas estraga o vinho, não é? É o seguinte, o ideal da temperatura de vinhos brancos é ali entre os 12 e 13. Às vezes as pessoas servem... 12, 13? Mais ou menos, sim. Calma. Eu pensava que era menos até. Pode ser menos. Vinhos com mais estrutura e com mais acidez convém ser 12, 13. Se gelarmos ainda mais o vinho no frigorífico, sei lá, 8, 9 graus, não vamos conseguir sentir nada, é bom para refrescar. Vinhos que se compram, por exemplo, tenho amigos também enólogos que o que fazem é oferecem-lhes um vinho branco que não é o ideal, que eles não gostam assim tanto. Gelam-no bem para conseguir bebê-lo. Ok. Ou seja, o gelo tira um bocado a parte aromática do vinho e da estrutura. Acaba por não se sentir assim tão bem. Pois, acho que faz sentido. Olha, e copos? Eu no fundo, eu não sei que marca é que são esses copos. E a te perguntar se é importante beber vinho em certos copos e se há alguma marca de copos que recomendes que seja acessível para as pessoas comprarem. Eu tenho uma marca muito boa, que é GRASSL.
Ok. É difícil de Onde é que se dizer. podem comprar esse tipo de copos? Pronto, há vários distribuidores em Lisboa. É uma questão de eles têm sempre lá no site um e-mail para a região de Portugal e consegue-se ter acesso. Mas esses são copos muito específicos para degustação de vinhos. Isto é mesmo para Para os fãs. enófilos, como se costuma dizer. Os enófilos são os fãs de vinho e que cada vez querem saber mais sobre o tema. Se não, também há boa IKEA ou outras lojas que têm bons copos e que não são muito caros. Porque os desta marca são um bocadinho mais caros. E é importante beber de um bom copo? Eu acho que faz muita diferença. Tanto que nós, tanto na quinta onde eu trabalho, temos copos de prova para nós, enólogos e especialistas. Por exemplo, parte comercial, quando vão lá sommeliers de restaurantes para dar a conhecer a quinta e os vinhos, provam sempre naqueles copos. Depois temos os copos mais básicos, que são, lá está, os mais baratos, mas que mesmo assim faz a diferença em termos de prova. Ok. E tu falaste aí que os fãs de vinho chamavam-se enófilos. Tu foste vice-presidente da Associação Portuguesa de Jovens Enófilos. Portanto, qual é que é a missão da associação? É dar a conhecer, neste caso, o vinho em geral a mais jovens? Exatamente. Portanto, a sede era na minha faculdade, Instituto Superior de Agronomia. A ideia era dinamizar atividades para as pessoas começarem a entrar mais no mundo do vinho. Pessoas que queiram ficar interessadas no tema. Tivemos provas, tivemos até um evento muito engraçado que, apesar de ser em Covid, tivemos essa parte chata. Tivemos o ABC do vinho, em que convidámos o professor Malfeito, lá está. E ele fez uma palestra e nós próprios, como é a altura de Covid, até fomos entregar o vinho de prova à casa das pessoas. E até umas uvas, que ele queria fazer uma experiência com uvas. Portanto, cada pessoa teve direito ao kit de prova para esse evento. E foi muito giro, Boa. foi muito bem conseguido, as pessoas adoraram. Pronto, se tivesse sido presencial, acho que teria tido ainda mais. Mas eram provas e atividades só direcionadas para os alunos neste caso, da tua faculdade, ou é um bocadinho para toda a gente? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. E ainda hoje fazem essas atividades? Neste momento eu já não estou na associação. Se não me engano, cerca de há 1 ano e meio. Este tipo de atividade de ABC do vinho, acho que não voltaram a fazer. Mas fizeram, por exemplo, uma feira de vinhos no ano passado também, em que será uma sala no Instituto Superior de Agronomia, e cada pessoa pode ir, não precisa de ser aluno. Eles têm vários eventos, mas se seguirem a página do Instagram, acho que conseguem também ver os eventos. E tu achas fundamental para quem quer saber mais sobre vinhos ir a provas? Ou seja, uma pessoa que só está a experimentar vinhos, jantares de família, jantares com os pais, etc., quer ganhar mais conhecimento, o que é que pode fazer? Quanto mais prova, mais conhecimento se consegue. Ou seja, no sentido em que eu só comecei a perceber várias diferenças de vinhos provando. Se eu não provo, eu não consigo ter o conhecimento. Por exemplo, já faço várias provas cegas, principalmente até com amigos, para nos ajudarmos uns aos outros, que é provamos o vinho, sem saber qual é, portanto tapamos a garrafa e tentamos saber qual é a região, o ano, ano e castas. Às vezes é difícil, claro que às vezes vai tudo ao lado, mas se eu não provar, eu nunca vou saber o que é que sabe a casta, quais são os aromas típicos da Touriga Nacional, Syrah, para brancos mais para tinto, uma vazia. Portanto, quanto mais prova, acho que é ainda mais fácil. E aconselho quem quiser começar a conhecer mais e a aprender mais sobre as castas, a provar monocastas. Monocastas? Portanto, temos vários tipos de vinho. Temos os monocastas, que é vinhos com uma só casta. Por exemplo, mas essa informação vem na garrafa? Vai. Por exemplo, há a marca e depois aparece lá Touriga Nacional. É porque o vinho é só de Touriga Nacional. Okay. Se não, também temos os restantes, que têm depois na parte de trás do rótulo várias castas. Normalmente quando é monocasta vem mesmo explícito no rótulo. Ok, portanto é importante experimentar um que diga monocastas. Nesta fase em que estamos a aprender, por exemplo, tu já não, mas nós que estamos a aprender, é importante. Ok. Olha, eu vim aqui com alguns mitos sobre vinho e um deles era que um vinho reserva é sempre melhor que o normal. É verdade? Calma. Antigamente era. Acho que hoje em dia se banalizou um bocado. Muitas pessoas não vão concordar comigo, atenção. Isto são temas assim um bocado mais fraturantes. Mas eu acredito que muitos de reserva é mais uma questão de nome do que propriamente de vinho. No sentido em que, possivelmente as reservas foi porque, percebemos que na vindima estas uvas estavam com mais qualidade, então vamos fazer aqui um lote, ou seja, possivelmente tiraram essa parte das uvas para uma cuba e fizeram um lote especial para reserva. Ok.
Hoje em dia é um bocado de, se já está definido que este vai para a reserva, estejam como estão, vamos fazer este vinho sempre. Mas, ou seja, um vinho é reserva porquê? Porque quem o fez decide assim? Sim. Ok, isso tira um bocado de valor, isso tira um bocado de valor... Lá está, antigamente havia mais características que eram necessárias ter em cada vinho. Hoje em dia já vai um bocado ela por ela. Portanto, se tiverem na dúvida entre um reserva e um normal, não é 100% accurate que o reserva seja melhor. Outro mito que há é que, neste caso, um vinho branco não envelhece tão bem como o tinto. O que é melhor, um vinho tinto velho ou um vinho branco velho? Adoro essa pergunta, porque a minha tese foi precisamente sobre vinhos brancos velhos. Foi? Foi. Portanto, o que é que acontece? O vinho, a parte visual das pessoas para o vinho é muito importante. Se tu olhares para um rótulo e o rótulo for bonito, já ganha 10 pontos, certo? Certo, sim. Se a promoção for boa também. Lá está, é uma questão de marketing. Se tu olhas para um vinho branco, está com uma cor castanha, acastanhante, tu vais olhar e pensas, este vinho deve estar péssimo. Ou seja, o rótulo está com um aspecto velho. Não, imagina, compras o vinho, tens o vinho em casa já há muitos anos e decides abrir. E tu abres e serves e o vinho está com uma cor acastanhada. Tu olhas e pensas, isto deve estar péssimo. Cheiras, isto não é do meu agrado. Pronto, lá está. A parte visual é muito importante nisso. Tanto que o estudo que eu fiz foi, nós tínhamos vinhos brancos velhos muito bons. Tivemos alguns de 1975 que estavam excelentes, mas a parte visual realmente pôs com que a nota fosse um bocadinho mais negativa. A parte visual também entra para a avaliação. Entrava. E pelo facto de eles porem que a cor não era o ideal, nós depois, eles tinham que dar uma avaliação ao vinho e claramente influenciou. Tanto que nós tivemos 3 painéis. Tivemos o painel de enólogos, o painel de críticos e o painel de estudantes. O painel de estudantes e de críticos puseram os vinhos brancos velhos com mais idade um bocadinho mais inferiores e os enólogos, sabendo o processo, ligam mais à aparência, não é? Puseram um bocadinho mais acima. Mas a resposta é, um vinho branco então envelhece igualmente bem, é igual. O segredo para um bom envelhecimento de um vinho é a acidez. Se soubermos que o vinho tem muita acidez, é o ideal. Portanto, se tem acidez, vai envelhecer, eu agora ia dizer, vai envelhecer bem, nem sempre é assim, não é? Depende também das características com que está armazenado. Mas com acidez, acho que não haverá problema. Quanto mais ácido, melhor um vinho velho. Sim. Olha, outro mito que há, principalmente as pessoas mais velhas que bebem vinho todos os dias, é que um copo de vinho à refeição, costuma-se dizer assim, faz bem à saúde. Faz bem ou mal? Há imensos temas sobre isso. Há imensas notícias. Parece que cada semana uns dizem que sim, outros dizem que não. É mais difícil. O que acontece? Se for um copo destes, está ok. Agora, há daqueles copos gigantes em que a malta enche até acima. Todos os dias pode acabar por ganhar um certo vício, não é? Não acaba... Ou seja, vinho é álcool. Certo. Ou seja, tem tudo a ver com a quantidade. Exatamente. Certo. E neste caso é tudo álcool e depende se o vinho é bom ou mau. Ou seja, por exemplo, fica-se ou não com mais ressaca no dia a seguir se o vinho que bebemos foi um vinho de 1 euro ou um vinho de 15 euros, por assim dizer. Portanto, ou é igual? Se eu beber uma garrafa de vinho e não beber água, atenção que este é o aspecto mais importante, eu vou ficar com ressaca. Seja o vinho bom, mau, da China, da Argentina, de qualquer outro país. Se eu, enquanto estiver a beber vinho, ir hidratando o corpo, certamente que a minha ressaca vai ser muito menor. A ressaca e as dores de cabeça vêm muito pela parte da desidratação do corpo. Portanto, claro que beber 5 imperiais não é uma coisa que beber uma garrafa de vinho, não é? Claro. Portanto, se bebermos uma garrafa de vinho, vamos ficar com ressaca. Independentemente se o vinho for bom ou mau. É que há muitas pessoas que têm problemas com os sulfitos. Os sulfitos é o sulfuroso que se adiciona ao vinho para proteger o vinho. Normalmente adiciona-se quando as uvas chegam à adega para vindimar, para a entrada na adega, de modo a proteger o vinho micro-organismos, de modo a até assegurar que não ficam com aroma podre, porque algumas uvas podem ter esse aspecto. É mais para proteger o vinho. E depois pode-se adicionar ou não antes de engarrafar.
Antes, porquê? Porque, por exemplo, se alguns vinhos até o ideal só são lançados passado 10 anos, imagina, convém pôr um bocado de sulfitos, sulfuroso, porque senão o vinho vai oxidar sim ou sim e vai perder as propriedades do vinho. Portanto, quando se diz na garrafa que contém sulfitos, muitas vezes para vinhos com mais idade, é só para proteger e para as pessoas conseguirem ter o vinho que é para beber daqui a 10 anos. Não sei se foi muito explícita. Foi, sim. Mas há pessoas que... lá está, há adegas que exageram. Depende. Adegas que não podem ter quebra de uva, porque há contas para pagar. Claro. Se a uva estiver podre, eu tenho a certeza que as quantidades de sulfitos vai ser ainda mais alta do que as outras adegas põem. Mas atenção que há limites legais, portanto. Ok. Também não é... Marta, só para finalizar, qual é que é o teu vinho preferido e com que frequência durante o mês é que bebes vinho? Beber vinho? Adoro beber vinho. Mas bebes todos os dias? Todos os dias não. Uhum. Nem faz sentido. Sou desportista também, portanto não... Claro, não pode ser, não pode Era ser. um copinho de vinho antes dos treinos. Não consigo. Para ficar mais alegre. Mas ao fim de semana eu gosto bastante. Então, a jantares de amigos e cafés, às vezes quando vamos só beber um copo, gosto. Tenho pena é que ainda não tenho amigos que me consigam acompanhar. Acompanhar em que sentido? Em termos de vinho, ou seja, não têm o hábito, não querem, não lhes interessa, de Mas género. tu achas que jovens da nossa idade não há muito hábito ainda de... Ou seja, é preferível beber uma cerveja do que vinho ainda para nós? Sim. Completamente? Sem dúvida. E às vezes apetece-me abrir uma garrafa de vinho ou pagar um bocadinho mais para uma garrafa de vinho e tenho amigos que não querem. Portanto, temos que aumentar o awareness junto dos jovens de vinho. Qualquer questão também, contactem a Marta, vão ter o Instagram dela disponível para fazer qualquer pergunta e ela responde de certeza com a máxima simpatia, até porque uma verdadeira enóloga quer contribuir para que o vinho cresça nos jovens. Obrigado, Marta. Nada. Foi muito giro, foi muito bom. Em casa, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.